Fala pessoal, vamos falar hoje dessa guerra aí que teve, o efeito que isso teve no gráfico do petróleo e do S&P 500. O S&P 500, vamos pegar ele como sendo um grande termômetro para a economia dos Estados Unidos, para os investidores americanos. Vamos ver como é que eles encararam aí esses ataques dos Estados Unidos no final de semana. Tivemos 2 dias de pregão. Tivemos pregão de segunda, tivemos pregão de terça, e de lá para cá muita coisa aconteceu, de sábado para cá, né? Teve o ataque dos Estados Unidos, teve retaliação do Irã, entre aspas, teve agora trégua. E aí o que acontece é o seguinte: eu acho que é legal a gente acompanhar o que está acontecendo, mas o gráfico ele meio que mostra pra gente o que a gente precisa saber. Quando você usa gráfico, isso para qualquer gráfico, para qualquer ativo, o princípio básico que já vem desde lá de trás, desde a teoria de Dow, mais de 100 anos atrás, é que os gráficos descontam tudo. O que quer dizer os gráficos descontam tudo? Significa que as notícias, você não precisa acompanhar as notícias, você precisa acompanhar o efeito que essas notícias dão no mercado, e você faz isso através do gráfico. O gráfico, vamos lembrar, ele registra as pegadas do que o dinheiro está fazendo no mercado. E o dinheiro, essencialmente, são as instituições, é isso que elas estão comprando, estão vendendo, elas têm volumes muito grandes, e são elas que movimentam o mercado. E o gráfico ele vai deixando essa pegada marcada, né? Ele deixa marcado, ele deixa um rastro para onde esse dinheiro está indo. E aí a gente tem princípios como da inércia. Se o mercado está fazendo uma coisa, ele tende a seguir fazendo aquilo até que ele deixe de fazer aquilo, né? Que vem uma força contrária e ele deixa de fazer aquilo. Então vamos dar uma olhada, com tantas notícias, os impactos que isso teve nos preços, beleza? Deixa eu lembrar uma coisa só: tanto o petróleo quanto o S&P, eles são mercados 24 horas, que não são exatamente 24 horas, porque eles param na sexta-feira, né? Sábado e domingo não tem, e aí no meio também tem um horáriozinho de manutenção. E outra, o mercado bom de operar mesmo é o pregão regular, que aqui no Brasil a gente conhece como abertura de Nova York, a abertura do pregão regular. Todo mundo pode operar no mercado de madrugada, mas o grande volume começa realmente às 9h30 da manhã de Nova York, que é às 10h30 no momento atual, 10h30 no Brasil, beleza? E aí olha só, repara que eu tenho essas faixas cinza, essas aqui representam a madrugada. O que está aqui preto, né, sem a faixa cinza, é o pregão começando das 9h30 até às 5, acho que eu coloquei. Deixa eu só me lembrar aqui. Isso, mas podia ser menos, tá? Podia ser menos do que isso. Podia ser até às 3 e pouco, 4 e pouco, que também estaria ok. Beleza? Então o cinza é madrugada e o resto é o pregão, chamado pregão regular, ou seja, Globex, que é madrugada, e o pregão regular. Beleza? Vamos dar uma olhada aí. Eu vou colocar os óculos. Vamos começar com o petróleo, porque teve muito a ver com o petróleo, né? A gente está falando de Oriente Médio, está falando no Irã, falando ali em fechar o estreito, né? E aí, naturalmente, a primeira impressão que se tem é o quê? O petróleo vai disparar. E foi realmente o que aconteceu no domingo à tarde. Isso aqui era o quê? Deixa eu ver que horas de domingo era isso aqui. Isso aqui era domingo à noite pra gente aqui do Brasil, tá 9h30 da noite. O mercado abre a semana com um super gap de alta, ó. Isso aqui é a plataforma X-Station. Aliás, tem o meu mini curso Trader Global. Clica no link aí, ele é gratuito, beleza? Para você saber como ter acesso a esses mercados internacionais aí. Mas vamos lá, ó. Esse aqui é o fechamento do pregão regular de sexta-feira, ó. Abriu mais ou menos um gap de 2 e pouco de alta, né? Em relação à tarde de sexta-feira.
Só que aí o que acontece? Essa abertura na alta foi a máxima da semana. Isso aconteceu no domingo, provavelmente muito mais por investidores pessoa física, talvez. Difícil dizer, porque quando realmente investidores institucionais entraram, o petróleo despencou. Então, de madrugada, que tem menos liquidez, tem menos traders institucionais, eles também estão lá, tá? Eles estão operando, mas o volume é muito menor. Quando começou realmente, na segunda-feira, começou aqui mais ou menos no mesmo nível que tinha fechado na sexta-feira, ou seja, o mercado ainda meio perdido, e depois, por alguma razão, o mercado começou, não é a cair, ele despencou. E teve uma queda gigante aqui. Ó. Vamos pegar da abertura do pregão regular de segunda-feira até o fechamento. A gente teve, tá vendo aí embaixo, 8,45% da máxima com a mínima do dia. É muita coisa. Tá? É uma queda muito grande. Eu li depois que foi uma das maiores quedas dos últimos anos. E era de se esperar, se nós, né? Para nós que somos leigos, entre aspas, assim, somos leigos em notícias, era de se esperar o mercado disparando para cima, o petróleo indo para cima. Mas não, ele caiu no meio de uma guerra. Por quê? Vai saber por quê. Expectativa de paz, porque a retaliação do Irã foi fraquinha. Não sei. O fato é que ele caiu. É muito mais fácil para a gente seguir o gráfico do que ficar seguindo notícia. De qualquer maneira, é interessante seguir notícia. Eu mesmo escuto as notícias. Eu gosto, eu sou viciado em jornal, mas eu não uso elas para operar. Beleza? Eu uso elas, não sei, para entretenimento, um vício antigo. Eu adoro ler um jornalzinho enquanto eu tomo um café. Mas para operar, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar que tinha um range de abertura. Aliás, eu vou marcar aqui. Devia ter marcado já. Ó. O mercado fez um range de abertura aqui. Tá? E em algum momento ele rompeu. E quando ele rompeu, você tem a alternativa de sell the close, né? Vender a mercado. Você pode vender abaixo de qualquer barra depois de uma correção. Você tem várias maneiras de entrar com price action. Beleza? E tem essas aqui também que são o quê? Depois de qualquer correção, você vende uma barra de baixa. Qualquer correção, barra de baixa. Tem mais. Ó. Se você quisesse, você podia colocar uma média móvel menorzinha. Aí pode colocar, pode ser até simples, não precisa nem ser exponencial. Tanto faz, o resultado é muito parecido. Você pode falar, enquanto o preço estiver abaixo, mas não é realmente necessário. Às vezes ajuda, dependendo da configuração ajuda, tá? Então olha quantas entradas você teve no mercado dos Estados Unidos na venda, ou seja, Estados Unidos, no mercado do petróleo, na venda, né? Que não era de se esperar para uma pessoa comum saber que tem uma guerra no Oriente Médio e o petróleo despenca. Não é que ele caiu, ele despencou. Doideira isso, né? E todas essas entradas aqui você podia ter operado. De novo, para você ter acesso a esse mercado, você precisa de uma plataforma dessas. E aí, aqui embaixo, eu mostro como no mini curso Trader Global. Já, sei lá, 10 mil pessoas quase. Não sei se chegou a isso, 8 mil. Já viram esse curso, tá bom? Ele é gratuito e ele mostra para você como ter acesso a esses mercados. E aí vamos ver hoje. Hoje já é um dia muito mais normal, né? O dia de segunda-feira, o dia de ontem, day after, ele foi histórico, né? Ele foi um dia diferente. Já hoje foi um dia mais ou menos normal. Deixa eu pegar emprestado essa linha. Eu gosto sempre de marcar o range de abertura e aí tentar fazer operações de acordo com esse range de abertura. Tá, então ele tenta cair. Eu espero. Se ele não saiu despencando na abertura, eu aguardo um rompimento de alguma coisa. Ele tentou romper aqui, ó, mas rapidamente ele
teve aqui essa reação, uma barra interna e tal. Eu não sei se eu compraria essa barra, sinceramente, porque a distância era só de uma barra até a média móvel, é pouco. Então eu acho que sinceramente eu não faria, mas é uma entrada de price action. Poderia ter marcado também essa venda, mas eu acho que ela não estava tão boa. E você, se tivesse vendido aqui, ia cair fora na barra seguinte de qualquer maneira. Então ficar elas por elas. Bom, eu marquei aqui algumas. Por que eu não marquei essa? Poderia ter marcado essa aqui também. Espera aí. Ó, uma barra externa na média. Isso aqui eu devia ter marcado também. Tá. De novo, pessoal, a gente está estudando aqui. Não estou falando que eu fiz esses trades aí, tá? Para falar a verdade, esses trades aí eu não fiz. Mas são trades muito parecidos com aqueles que eu faço em qualquer mercado. Eu estou tentando só mostrar que, apesar das notícias, a gente opera sempre a mesma coisa, o price action. Ó, aqui duas entradas na venda, que é o quê? Correção para média, boa barra de sinal. A barra externa primeiro, depois aqui uma barra de reversão. Beleza? Aí aqui, um clímax, 3 puxadas, 1, 2, 3 puxadas, barra de sinal, ó, a barra de reversão aqui. Agora sim, uma boa distância para a média móvel, não chega a ser 2 barras, eu acho, mas próximo disso. Então tá bom, essa dá para pegar. Essas aqui são as melhores entradas que eu enxergo para hoje no petróleo. Se você enxergou diferente, fala aqui. Beleza? Esse aí é o petróleo 5 minutos. Ó aqui, que coisa, né? Então mostrando de novo o petróleo aí. E olha quanta oportunidade. Se você estivesse operando só o petróleo, você provavelmente com essas operações, se você tivesse sido disciplinado, tivesse passado um bom tempo na frente da tela, talvez pudesse até ter fechado a semana com isso. Vamos dar uma olhada agora no S&P, que eu acho que é legal também. Aí de novo, para você ter acesso a esses mercados, você precisa de uma plataforma como essa aqui, e eu mostro como ter acesso a isso e os melhores horários de negociação no mini curso Trader Global, que está aí embaixo. Vamos lá. Ele é gratuito, viu? Aqui já foi mais complicado. Aqui segunda-feira, né? O day after. Vamos ver como é que foi durante a madrugada. O mercado também caiu, teve guerra, o mercado caiu, mas na primeira barra compraram Nova York. Beleza? E a madrugada ficou ali meio lateral. Mas aí quando o jogo foi para valer mesmo, segunda-feira, 9h30 da manhã, tivemos aqui uma barra muito boa, uma barra grande, uma barra bem maior do que as anteriores, fechando acima delas. Isso é uma compra que eu costumo fazer para tentar uma tendência desde a abertura. Só que na abertura, assim como eu fiz hoje no índice aqui com o pessoal da sala, fiz um trade parecido, só que o de hoje era um gap de alta e uma barra de venda, e eu vendi a barra. Mas a ideia é a mesma, tentando capturar uma tendência desde a abertura, que não é todo dia que tem, mas alguns dias tem. Então aqui, uma boa entrada, acho que só levou a 1 para 1, e depois você acaba naturalmente caindo fora, abandonando esse trade, quando as coisas não vão bem aqui. Então você entrou, ficou feliz, né? Talvez até tivesse comprado mais aqui, ó. Ou talvez só tivesse entrado aqui, apostando numa tendência desde a abertura, mas logo depois foi frustrado isso. Ou você estoparia, depende muito do que você estava fazendo, ou você ia estopar com perda, ou ia tentar sair no empate quando não andou, ou quem comprou aqui embaixo talvez caísse fora quando cruzou a média para baixo, ou abaixo dessa barra de alta. Cada um ia fazer uma coisa, beleza? Mas primeiro você tinha essa entrada aqui, não levou um swing. Essa entrada levou, que é o que? Formação do range de abertura, falha e barra de sinal. Você tem então a location, você tem o padrão, né, que é o range de abertura, e você tem o gatilho, que é a barra de sinal. Beleza? Só que aí, aqui parece fácil, só que você vai operar na hora, o maior problema do pessoal é que chega, passa 1, 2, 3, 4, 5 barras, ele não aguenta. Né? Meia hora sofrendo ali, você não sabe, não entende muito bem o que ele está fazendo, você não está preparado, você não está treinado,
e fica com medo e cai fora. Mas foi um lindo trade que levou a muita coisa. E para mim a melhor entrada do dia foi aqui. Rompimento do range de abertura, controle do mercado dos compradores, correção lateral e rasa até a média e se mantendo acima da máxima anterior do dia, e aqui dá uma barra de sinal. Então para mim a melhor entrada foi essa, mas já era final do dia e aí não levou a muita coisa, mas teria dado um 2 para 1. Então se você olhar bem, se você tiver estratégia, tiver paciência, pode ser que você não tivesse ganho no primeiro trade, talvez tivesse até perdido no segundo, mas você tinha ganho 2 para 1 aqui e mais 2 para 1 aqui. Estou falando num cenário maravilhoso assim, né? Beleza? Ou seja, é uma questão realmente de treino. E aqui eu marquei eita, ali eu mostrei na sexta-feira, desculpa. Não, aqui tá certo, Aí passou a madrugada e aqui veio hoje. Como sempre, como de costume, range de aberturas. O pessoal de price action gosta muito de tentar pegar essas reversões na abertura. Para quem gosta de operar de reversões na abertura, para tentar um grande swing, tentou a venda aqui, né? Aí quando falhou caiu fora, ganhou talvez um R, e depois tentou a compra aqui. Essa compra eu não sei se é todo mundo que ia tentar, porque era uma barra bem pequena, isso é bom, né? Baixo no range, depois de uma sombra, depois de uma barra externa, um IOI, só que vermelhinha. Eu acho que ela tá boa o suficiente para comprar e baixa o suficiente, mas ela não tem distância média. Aí depende muito dos filtros que cada um vai colocar. Mas quem comprou aqui facilmente conseguiu um 2 para 1 ou muito mais, né? E depois teve essas outras entradas aqui. Rompimento do range de abertura, várias barras acima do range de abertura dessa máxima, corrigiu. A primeira entrada você pega com essa barra externa aqui, barra de alta, né? E dali para frente você compra correções à média. E aí eu vi essa aqui, depois vi essa aqui, depois não estava mais olhando, depois essa aqui, beleza? Todas elas, com exceção dessa atual, mas que parece que está indo bem, te levariam um 2 para 1. Então é isso, beleza? Então é isso. Repara que os padrões de price action funcionam em todos os mercados, beleza? Quer saber aí como entrar nesses mercados? Mini curso Trader Global tá aí abaixo. Valeu!